Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez e hoje nós vamos abordar o tema de relações interpessoais. O relacionamento interpessoal, relacionamento entre pessoas, hoje esse vai ser o nosso tema. E aí, vocês sabem dizer o que é relação interpessoal ou relacionamento entre pessoas? E aí, conseguiram? Pensaram? Se deram conta do que é um relacionamento interpessoal? Então vamos lá, vamos ver um pouco mais sobre o relacionamento interpessoal e as suas particularidades. Há de convir que em todos os nossos momentos, em toda a nossa vida, desde que nascemos e vamos crescendo e onde estamos hoje, na fase adulta ou adolescente, seja lá que fase for, nós tivemos vários tipos de relacionamento interpessoal. Na escola, no trabalho, na rua onde moramos, no trabalho principalmente, que é um pouco mais complicado em relação a cada cabeça, como a gente fala, é um mundo. Então nós temos que respeitar a diferença entre as pessoas, os gostos, as particularidades de cada um. Então é isso que a gente vai ver um pouco mais hoje, tá? Outra coisa, como eu sempre falo para vocês, é muito importante que vocês não se prendam apenas nas nossas aulas. Aqui é um pouco do que a gente vai passar para você, mas vocês podem procurar aí na internet, verificar livros, tem muitos livros bons para que vocês possam ler. Vocês procurar realmente aprendizado, procurar aprender tudo que vocês têm. Então, assim, não para por aí, tá, gente? Vamos aqui começar só um pouquinho o nosso leque do relacionamento interpessoal. E pra gente, como a gente está falando aqui no relacionamento interpessoal dentro do trabalho, a gente já falou sobre ética, a gente já falou sobre comunicação bem-sucedida, e hoje a gente vai falar também sobre o relacionamento interpessoal, que faz parte, a comunicação e a ética também faz parte do relacionamento interpessoal. Vamos lá? Como eu perguntei para vocês, o relacionamento relações interpessoais. O que é o relacionamento interpessoal? Bom, já falei um pouquinho aí. Quem pode me dizer mais algo sobre o relacionamento interpessoal? O que vocês estão fazendo hoje na sala de aula também é um relacionamento interpessoal. Com o colega da sala, alguns são amigos, outros nem tanto, mas é um relacionamento interpessoal de turma de escola, de turma de curso, no trabalho. Isso sim é um relacionamento interpessoal. E a gente precisa também respeitar as pessoas, as divergências de opiniões, a gente precisa realmente respeitar. E não impor só nosso pensamento, nossa opinião. O relacionamento interpessoal entre os indivíduos de um grupo, seja profissional, familiar ou social, cujos membros estejam constantemente integrados em torno de um objetivo em comum, é o que eu acabei de falar para vocês, em família, tal, em escola. Então, isso é relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho é complexo, pois relaciona o autoconhecimento, a empatia. Gente, eu acho que vocês já me ouviram falar nas aulas anteriores a respeito de empatia, que é uma palavra show. Gosto muito dessa palavra. Gosto, na verdade, do significado da empatia. No relacionamento interpessoal, a gente precisa utilizar muito da empatia para a gente saber se relacionar com as pessoas. Se colocar realmente no lugar do outro, saber o que é que aquela pessoa pensa, como poderíamos falar com aquela pessoa. Mas antes da gente tratar as pessoas, a gente precisa se autoconhecer. E a gente vai destrinchar um pouco mais sobre isso aqui, tá? A gente também vai ter a autoestima, que vai ser uma das nossas aulas, dos nossos temas aqui mais na frente, a gente vai falar sobre a autoestima, mas isso também faz parte do relacionamento interpessoal, a cordialidade, a ética e principalmente a comunicação. Falamos de comunicação, falamos de ética, olha aí, elas voltando novamente aqui na aula, principalmente mudamos um pouco o nosso foco, que hoje é relacionamento interpessoal, mas mesmo assim entra a ética e principalmente a comunicação. A comunicação bem-sucedida, ela faz parte do relacionamento interpessoal. Porque quando você fala algo que as pessoas não te compreendem ou entendem de forma errônea, então isso pode gerar um problema dentro da sua relação. Seja a relação de trabalho, relação de família, colega, na turma, na rua onde você mora. Isso pode causar um problema se você não tem ética, se você não tem a comunicação, uma boa comunicação com seus colegas. Isso pode gerar vários problemas. Considerando essa interação entre pessoas diferentes em meio competitivo, faz-se necessário conhecer e entender o comportamento humano.
dentro do comportamento humano, dentro das organizações. E compreender a importância da socialização dentro do trabalho. Por que eu estou falando, professora, mas a aula hoje ela é sobre o relacionamento interpessoal. E por que a senhora está falando de trabalho? Sim, é de relacionamento interpessoal. Mas como a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro da empresa onde a gente trabalha, é por isso que eu trouxe o tema para dentro do trabalho, na verdade, o trabalho em si. Por quê? Porque a gente passa muito tempo. Como eu falei também já anteriormente, a gente passa mais tempo no trabalho do que nas nossas casas. Em relação ao transporte, até chegar no seu trabalho, você passa, de repente, 8 horas dentro da empresa, ou um pouco mais, porque são 8 horas trabalhadas, mas você tem o horário de intervalo. Então, quando você soma aí, você passa em torno de 9 a 10 horas dentro da empresa onde você trabalha. Já tem 10 horas dentro da empresa. Mas o deslocamento da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa, às vezes você só passa 8 horas do dia na sua casa, que normalmente é no horário da noite. Então, no horário da noite, geralmente você tem pouco tempo com sua família. Quando você chega, também já está muito cansado, já teve um dia muito cheio no trabalho. Às vezes tem pessoas que, além do trabalho, tem a escola, ou a faculdade, ou uma pós-graduação, ou um doutorado, seja lá o que for. Então, quando vem chegar em casa, praticamente a gente só chega em casa para dormir. Por isso que eu trouxe o relacionamento interpessoal para dentro do trabalho, que é o ambiente onde você passa a maior parte do seu tempo. Visto que o grande desafio para o ser humano é conciliar a ternura, a cordialidade e o cuidado da sua ocupação, olha aqui novamente, quando a gente fala sobre o olhar fala mais que 1000 palavras, eu também falo, como eu costumo falar, em relação à imagem fala mais que 1000 palavras, a gente precisa visualizar aqui, olha as mensagens, as imagens que eu estou pondo aqui. Vocês acham que nessa imagem aqui, nessa exatamente, ela está em um bom relacionamento interpessoal, nessa imagem, ela mostra algo? Para mim, a leitura que eu faço é a leitura de que duas pessoas estão discutindo. Ou a pessoa ali, o laranjinha, ele está discutindo com o outro, talvez porque ele não esteja compreendendo, porque ele não esteja aceitando a opinião do próximo, do amigo, do colega ali. Então, ele está ali se impondo sobre aquela pessoa. E isso, para mim, para vocês acham que isso é um relacionamento interpessoal bom, bacana, que é um bom relacionamento interpessoal? Bom, eu acho que não. Mas cada um tem a sua opinião e eu vou respeitar a opinião de vocês. Mas do meu ponto de vista, não. Então, na outra imagem aqui na frente, onde estão os 3 coleguinhas ali de mão dada, as 3 pessoas ali de mão dadas, vocês acham que ali está um relacionamento interpessoal, está bacana, está legal, está fluindo, está um ambiente harmonioso? Eu acho que sim, né? Então, todos vocês estão concordando comigo, não é isso? Conhecer pessoas, processos de grupos, cultura organizacional e o modo como esses processos interagem entre si passou a ser uma exigência essencial de qualquer gestor que almeje sucesso, o mundo dos negócios e das organizações. Isso já disse Quadros Trevisan em 2009, no livro 2009, página 15. Ele fala que o gestor que almeja sucesso, ele precisa conhecer as pessoas, ele precisa realmente ter um bom relacionamento interpessoal. Para isso vem o sucesso. A gente trabalha para que as coisas aconteçam. Eu costumo dizer também que eu não espero as coisas acontecerem, eu faço as coisas acontecerem. Então, se eu estou hoje aqui é porque eu lutei muito, porque eu fui em busca de terminar minha escola, de minha graduação, de fazer meu MBA em gestão de pessoas, de fazer meu curso de técnica de segurança do trabalho e fazer outros cursos que agregaram valor à minha profissão e à minha função, à minha formação hoje. Então, assim, você tem que realmente conhecer, você tem que buscar, você almeja sucesso e com isso também me ajudou nos relacionamentos interpessoais. A ter um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, com o meu convívio, porque você aprende a conhecer as pessoas, você aprende a se conhecer também quando você estuda, quando você para, você pensa, você avalia o que é que você está fazendo, o que você fez, o que você era no passado, e aonde você chegou e onde você quer chegar. Então, quando você almeja ter sucesso, você começa a estudar, você começa a pesquisar, você começa a estudar as pessoas. Eu costumo dizer que eu analiso muito as pessoas. Então, eu estou aqui hoje, mas quando eu passo pelas pessoas, às vezes até pode considerar um defeito ou uma curiosidade ou algo desse tipo. Mas eu gosto de analisar as pessoas, eu gosto de conhecer um pouco mais sobre as pessoas. Então, no meu ambiente de trabalho, eu sempre estou analisando, eu passo por uma pessoa, sempre estou olhando, até porque eu consigo enxergar e eu consigo fazer a leitura nas pessoas como elas estão naquele determinado tempo.
tempo. Às vezes a gente se engana, mas na maioria das vezes eu consigo ler e eu consigo fazer o meu bom relacionamento interpessoal quando eu começo a analisar as pessoas e a saber realmente o que aquela pessoa está passando, o que ela sente naquele ambiente, se ela está se sentindo bem, se ela tem alguma dificuldade. É como eu falei lá na ética, como eu falei na comunicação bem-sucedida. Então, isso também faz parte do relacionamento interpessoal. É conhecer as pessoas, é almejar um sucesso, mas para isso você precisa ir em busca. Você não pode estar parado, estagnado. Olha só, eu já fiz a minha graduação, vou parar por aqui. Sim, e as melhorias? E o que você tem mais aí, o que mais acontece é a mudança, a evolução, tanto na tecnologia como no nosso dia a dia, como no nosso trabalho, tudo isso está evoluindo e a gente precisa evoluir com isso. E também os nossos relacionamentos interpessoal, seja pessoal, seja familiar, seja colega, seja como eu estou falando. Ah, professora, mas já está um pouco repetitivo. A aula nem começou, a gente tem muita coisa ainda para ver. E vocês vão ver que em alguns momentos a gente volta para o princípio, porque faz-se necessário voltar ao princípio. Dizem que voltar ao passado é sofrer 2 vezes, mas eu não acredito nisso. Tem muitas coisas boas que a gente volta lá no passado, nas lembranças, e a gente começa a reviver aqueles momentos. Momentos que não voltam, mas na lembrança da gente eles vão ficar para sempre, né? Considerar que somos seres emocionais e que esses sentimentos interferem no ambiente de trabalho é um dos focos deste trabalho. A gente sabe que é muito difícil você estar com um problema na sua casa, com a sua família, e você chegar aqui na porta, deixar o problema fora da porta, e você entrar e viver um outro mundo. Eu costumo fazer isso, mas vou dizer a vocês, não é fácil. Mas é necessário, porque os problemas de fora têm que ficar fora, para não contagiar o ambiente, não modificar a harmonia, não prejudicar, de certa forma, o relacionamento interpessoal dentro do seu trabalho e do ambiente onde você está inserido. Então, analisando a interação, pode-se perceber que dentro de cada relacionamento interpessoal, efetua-se trocas de sentimentos e experiências. E é necessário o empenho de ambas as partes para que esse convívio seja mais harmonioso. Como eu falei agora, então a gente precisa respeitar as diferenças. A gente precisa saber se comportar-nos onde nós estamos, para que as coisas fluam melhor, para que a gente possa ter um relacionamento melhor com todo mundo, para que a gente, independente, as pessoas acham, tem pessoas, como eu já falei também, que começa a estar num nível que só do seu nível ou para cima elas começam a se comunicar, ela tem um relacionamento melhor. Quando as pessoas, entre aspas, gente, sem menosprezar ninguém, está inferior considerado para aquela pessoa que é inferior, as pessoas terminam não ligando, não vendo aquela pessoa com os olhos como ser humano e não valorizam. E isso é um relacionamento que não vai ser legal, não vai ser bom, o ambiente vai ficar pesado. Você já imaginou? Estou eu lá passando na sala, falo só com quem tem um cargo elevado dentro da empresa, ou na faculdade, ou na minha pós-graduação, ou no meu curso de mestrado, eu falo só com certo tipo de pessoas e com outras não. Vocês acham que isso faz parte de um bom relacionamento? Como as pessoas vão estar me vendo? Ou vendo você que age dessa forma? Então, comece a pensar nisso aí, pessoal. Faz bem pensar, faz bem modificar alguns comportamentos que a gente tem. Eu, geralmente, sou muito uma pessoa já fui mais. Isso quando eu era mais jovem, eu tinha muita mania de querer impor o que eu pensava. Então, minha linha de raciocínio, meu pensamento era aquele ponto. E eu queria que as pessoas entendessem que aquele meu ponto de vista era o ponto que elas deveriam enxergar. E não é dessa forma. Com a maturidade, com a escola, estudando, comecei a estudar, comecei a pesquisar e comecei a ver e me analisei também e vi que não era dessa forma, que eu precisava respeitar as pessoas, o espaço das pessoas, as opiniões, mesmo que muitas das vezes eu não concordasse com ela, mas a gente precisa respeitar, a gente precisa saber ouvir. Nossa cultura enfatiza a observação de qualidades e defeitos de pessoas. E sobre essa base estruturamos o relacionamento. Já diz Carvalho, 2009, na página 82. O autor conceitua ainda que os relacionamentos possuem vida própria e está sempre em processos de mudanças. E é verdade, essa questão dos processos de mudança. Em todo tempo, toda hora, tudo está mudando. Então, muda a tecnologia, muda o comportamento das pessoas. Às vezes, as pessoas são influenciadas pela mídia, são influenciadas pelas redes sociais. Outro dia, eu estava conversando com um colega e eu postei uma foto bem mesmo para ver o que as pessoas estavam achando, o que as pessoas iam achar da foto, na verdade. Eu postei uma foto que havia uns 3 meses que eu havia tirado a foto. E aí eu postei, todo mundo começou a clicar, dar um like, dar um curtir e tal, comentar. E aí vieram me perguntar, olha só, você estava em determinado lugar ontem, não foi? Eu digo,
Não se engane com o que as redes sociais mostram. Porque aquela foto eu tirei tem 3 meses. Olha, pensei que você tinha tirado ontem. Então, isso também influencia as pessoas. A partir do momento que você põe algo na mídia, você está influenciando pessoas. E as pessoas começam a comentar. Isso é em todo dia. Então, isso muda. As redes sociais mudam, a tecnologia muda. Nós mudamos os nossos conceitos. Vocês podem fazer uma autoanálise aí de quando vocês começaram na adolescência. E aí vocês começam a pensar, ver o comportamento. Ah, eu era mais brigona, eu não conseguia. Se alguém dissesse um A comigo, eu já dizia um B, eu já ia para frente, eu já ia na voadora, literalmente falando. Então, assim, e hoje você começa a ver, não, hoje eu estou uma pessoa mais pacífica, eu estou uma pessoa, se falam algo comigo, eu respiro para poder dar uma resposta, às vezes eu não dou no mesmo dia, dou no dia seguinte. Eu uso eu uso da psicologia de quê? Você falar algo de cabeça quente, você vai falar o que você quer e você vai ouvir o que você não quer. Então, no relacionamento, no bom relacionamento interpessoal, faz-se necessário você ouvir aquele problema, aquela questão lá, você vai ficar super chateado, mas você, o que é que você faz? Respira, aspira, respira, e aí se você não estiver bem naquele dia, você não fala nada, deixa passar, porque no dia seguinte, o momento certo de você fazer o comentário do que você não gostou, vai ser melhor, você vai estar de cabeça fria, você vai ter pensado bem no que você vai falar, e evitar situações piores, né? E perder a razão, que geralmente quem diz o que não quer, e que diz o que quer e ouve o que não quer, termina perdendo a razão porque começa a replicar. E quando os dois querem, os dois brigam, né? Quando um não quer, os dois não brigam. Então, relação trabalho e sujeito. Imagina aqui essa imagem, como vocês estão vendo aí. A imagem com todo mundo, um pensativo, o outro com a mão, o outro cumprimentando, conversando. Isso é um bom relacionamento, porque mesmo com as divergências, a gente respeita o espaço do outro. Trabalhar é meio de prover sustento para o corpo e para a alma. No trabalho, passamos a vida desenvolvendo nossa identidade, experimentamos situações, construímos relações, realizamos nosso espírito criativo, né? Já diz Rios, 2008, página 1. É no trabalho que as pessoas despendem grande parte de suas vidas, por isso ocupa grande importância individual e coletiva. Como eu falei agora há pouco, né? A gente passa mais tempo no trabalho, então a gente começa a desenvolver algumas coisas, a gente aprende mais sobre os outros, a gente aprende mais sobre o trabalho, a gente tem que fazer um ambiente realmente saudável, porque é lá onde a gente passa a maior parte do tempo. Você já imaginou? Você está conversando com alguém e de repente, por algum motivo, a pessoa fala algo, você na hora diz outra coisa e a pessoa vai ficar dizendo outra e vai ficar rebatendo e faz uma discussão que pode chegar a vias de fato, realmente brigar a tapas, murro, seja lá o que for, você vai perder a sua razão. Aí no dia seguinte, de repente, no outro dia você recebe uma advertência, uma suspensão, seja lá o que for. Passa 2, 3 dias sem ir no trabalho. Mas aí no quarto dia, quando você vai ao trabalho, vai estar aquele clima pesado, as pessoas te olhando com maus olhos. Olha, ela vem lá, brigona, vem lá, o cara que é insuportável, o cara chato. E para você o clima vai ficar tão pesado que de repente você não vai querer mais nem voltar a trabalhar. Porque você está com vergonha, porque você está imaginando que as pessoas estão pensando em você. Então assim, pensa, respira e depois toma a decisão, certo? Evita-se problemas maiores. E assim, não se preocupa muito com o que as pessoas falam. Se você estiver fazendo certo, se a sua boa comunicação, se você é uma pessoa ética, se você se relaciona com as pessoas bem, se você respeita, então não se preocupa muito com o que as pessoas estão falando, não. É bom você ouvir, de repente, dependendo das pessoas, para você ver se realmente você depois fazer sua autoavaliação, para você ver se realmente o que você está agindo da forma correta, porque às vezes quando você está num ambiente, se uma pessoa fala, você não leva muito em conta, mas se várias pessoas estão falando sobre o teu comportamento, sobre a sua relação com os amigos, então você precisa realmente rever para ver se você está bem, se você está se comportando bem. O trabalho como parte do mundo externo ao sujeito, e do seu próprio corpo e relações sociais.
representam uma fonte de prazer ou de sofrimento, como eu falei lá. De prazer, eu amo o que eu faço, eu amo, eu sou apaixonada. Saber que eu vou me levantar, me acordar no outro dia, me levantar, ir ao trabalho, fazer o que realmente eu gosto, me dá maior satisfação, me motiva em acordar todos os dias e trabalhar. Isso me motiva. Mas tem pessoas que sofrem. Eu já passei por situações de uma empresa que eu trabalhei que eu já não estava mais feliz, eu estava muito descontente. E vou ser sincera a vocês, eu acho que alguns de vocês já passaram por isso. A situação, o clima estava tão pesado, o relacionamento interpessoal entre a equipe estava tão ruim que eu ia trabalhar e já estava pensando no dia seguinte como Deus, eu vou dormir, acordar e vou ter que trabalhar amanhã. Então eu cheguei num momento que como estava tão chato, estava tão pesado, estava me fazendo tanto mal, que eu cheguei para o gerente da empresa, o gerente regional, e falei com ele, olha, não está dando mais, não está bem, não estou me sentindo bem, eu prefiro, vamos ver se a gente faz um acordo, ou se for o caso, me demita, mas eu não estou me sentindo bem de trabalhar mais com essa equipe nessa situação. E realmente, depois que aí passou-se uns meses depois, foi conversado comigo, e aí eles não tinham mais onde me relocar, fizeram meu desligamento. Mas eu vou dizer a vocês, eu estava de uma forma tão chata, estava tão complicado, estava tão sofrido para mim ir trabalhar, estar com aquelas pessoas, que para mim, no dia que eu assinei minha rescisão de contrato, foi o melhor dia. Eu cheguei em casa, tomei um banho, relaxei, dormi, me senti tão bem. E é louvável quando as pessoas conseguem fazer isso. Mas vocês precisam, não vou dizer que você não está bem no trabalho, amanhã você vai chegar lá, professora, eu vou pedir demissão do meu trabalho. Não, você tem que analisar todos os fatos, todas as situações, como é que está a situação dentro do trabalho, qual é a tua necessidade, o que realmente você está fazendo para ter um bom relacionamento interpessoal. E aí, depois que você analisar, você vê se realmente é isso que você quer, tá, gente? Não vai dizer que vai pedir demissão amanhã, juntar tudo e ir embora, porque fui eu que falei não, né, pessoal? Estou dando aqui só um exemplo, mas é bom que você realmente se autoavalie, que você se autocritique também no que você não está fazendo bem e o que você não está fazendo bem melhorar, o que você está fazendo de bom fazer ainda melhor, fazer com prazer, com satisfação, com brilho nos olhos. Eu costumo dizer que a gente precisa sorrir com os lábios, mas também com brilho nos olhos. E isso só vai acontecer se você estiver feliz. Quando você está feliz, vai exalar aquela coisa maravilhosa, o ambiente vai ficar muito bom, muito harmonioso e você vai tratar seus amigos muito bem, seus colegas de trabalho, sua família, porque o ambiente é isso, faz parte da gente. A gente tem que interagir com o nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas de trabalho, nossa família também, nossos amigos, que são pessoas maravilhosas. O bom é que os amigos a gente escolhe, a família nem sempre, mas que bom que seja todas as famílias de vocês aí, vocês, meus alunos, sejam famílias boas, famílias que estejam unidas e que estejam com um bom relacionamento interpessoal. O homem está sempre em busca de sua satisfação no ambiente profissional, tanto pessoal como no ambiente profissional. Isso não vai ser diferente. Se você está bem fora com a tua família, reflete no teu emprego, no teu relacionamento interpessoal, com teus amigos, reflete em tudo. Quando você está mal no trabalho, geralmente as pessoas tendem a levar o problema para casa e vice-versa. Então, saiba diferenciar. Tenha essa maturidade e essa sensibilidade de realmente ver que as coisas têm que ficar cada um no seu lugar. Em um trabalho, colocamos nosso raciocínio, nossa emoção, nossa capacidade motora, enfim, nos identificamos com ele, já diz Carvalho, 2009, na página 11. O fato do trabalho ser parte fundamental da vida das pessoas afeta diretamente seu mundo de ser e de pensar. Está relacionado à transformação dos recursos físicos, materiais e humanos, alterando a sua visão de si mesmo e do seu ambiente ao seu redor. Que coisa mais linda! Essa equipe maravilhosa, um relacionamento perfeito, né? Todos brincando aí de fazer um quebra-cabeça, cada um com sua pecinha. E nós somos um quebra-cabeça. Na empresa nós somos um quebra-cabeça, cada um tem sua pecinha, que termina encaixando. Se o ambiente está bem, se o relacionamento está bem, eles começam a se encaixar, igual um quebra-cabeça. Isso serve para a nossa vida, tanto em qualquer ambiente do nosso relacionamento. Vida, família, amigos, colegas, trabalho, na equipe que você está lá no jogo, de repente,
Tudo isso vai refletir. A gente tem que ser como um quebra-cabeça. Mas não quebra-cabeça quebrado, cada peça em um lado. Quebra-cabeça que ele vai se unir e vai fazer a figura. Então, a gente tem que estar em harmonia realmente para que isso funcione. Contudo, baseando-se neste contexto, trabalho é necessário observar as relações humanas vivenciadas, como competição, liderança, comunicação, motivação, apoio e o trabalho em equipe. Mais na frente a gente também vai falar sobre o trabalho em equipe, a gente vai falar sobre a liderança, a gente vai ter vários temas maravilhosos que vocês não podem perder a aula. Pessoal, não perde a aula. Você que está aí conversando, vamos parar de conversar e prestar atenção na aula, senão vocês vão perder muita coisa boa. E isso é importante vocês estarem aí. Olha a falta de ética. Olha o relacionamento interpessoal. Então, quando você conversa dentro da sala de aula, você termina atrapalhando outra pessoa que está querendo prestar atenção. Então, por isso que a gente fala aí no ambiente, no relacionamento interpessoal. Na satisfação, a gente quando na comunicação, no relacionamento interpessoal, a gente vai estar motivado, a gente trabalha em equipe, a gente vai trabalhar com o nosso emocional e nosso psicológico, vai mexer em tudo. Isso afeta todo o nosso relacionamento interpessoal. Além do significado do trabalho como fonte de renda, de prazer e de conflitos para os trabalhadores, olha que coisa maravilhosa a foto mostrando aí, um lá cheio de coisas carregado, outro conversando, num alto papo, o outro ali chateado, outro no telefone conversando. Olha aí a imagem. Isso é um trabalho, gente. Por isso que eu digo a vocês, quando eu falo do relacionamento interpessoal, eu estou puxando muito para o ambiente de trabalho, que é um ambiente onde a gente passa a maior parte do tempo. Mas não esqueça dos relacionamentos, da relação interpessoal, família, amigos, colegas, equipe de futebol, ou equipe de vôlei, ou de qualquer outra coisa que você faça, de lá da academia, tem que estar bem, tem que estar se relacionando bem com todo mundo. E tem que se sentir bem para isso. O trabalho tem a possibilidade de fazer do homem um elemento capaz de transformar sentimentos em realidade e reunir à sua volta pessoas com o mesmo objetivo e com visões concretas de que é possível fazer do trabalho um meio somente de vida, mas também de um fator existencial, já diz Romão em 2004, página 3. Então, assim, é um fator existencial realmente, o trabalho ele faz parte do nosso relacionamento. Se você não tem trabalho, geralmente o que é que acontece? Você está desempregado, não tem uma renda para no final do mês pagar suas contas, como é que começa a ficar a sua vida pessoal? Como é que começa a ficar o seu ambiente familiar, com os amigos? Fica mal mesmo, porque você não tem como suprir suas necessidades, que você precisa de verbas para isso, você precisa de dinheiro para isso. Então, você começa a prejudicar todas as outras áreas. Por isso, falo novamente, puxando para dentro do trabalho, porque no trabalho você também vai estar, o seu ambiente externo também ele é todo modificado. Quando você não vai bem, quando você não tem trabalho, essa tua relação interpessoal, ela começa a ficar abalada. E o emocional, mexe muito com o emocional. É através do trabalho que o homem consegue sobreviver e interagir, tornando-se um ser expansivo, construtor e transformador no meio em que vive, sempre em busca de felicidade. Então, quando a gente está trabalhando, está ganhando bem, né? Então está lá saindo com as gatinhas, saindo com os gatinhos, saindo com os amigos, se divertindo, isso começa a ficar um ambiente mais agradável, você começa a ficar mais confiante, porque você tem com que pagar as contas, com que você se divertir. Isso confiança, isso também vem lá nos seus amigos, vai lá para uma boate, com os amigos, uma festa, sei lá, para uma lanchonete, e você se sente bem, está um ambiente muito agradável. Isso também é importante que vocês façam isso, para que vocês também socializem, na verdade, né? E comecem a se sentir bem. Segundo Romão, em 2004, o trabalho desempenha papel fundamental no senso de identidade, autoestima e bem-estar. Quando você está trabalhando, tem um bom relacionamento interpessoal, você está recebendo o seu salário no finalzinho do mês, a sua autoestima vai ficar elevada, você vai ficar com bem-estar maravilhoso, então você vai se sentir bem, vai ter aquela sensação de bem-estar mesmo. E o psicológico da pessoa fica muito melhor. Salvo em algumas situações, como eu já passei, que você não está se sentindo bem com o trabalho, você se sente mal. E aí começa a influenciar muitas outras coisas. A importância do relacionamento pessoal, relacionamento interpessoal, relações interpessoais ou pessoal, seja como vocês queiram falar, mas a importância do relacionamento interpessoal nas nossas vidas.
é importante como fator-chave para influenciar pessoas, conquistar seguidores e aumentar a rede de relacionamento. Possuir bom relacionamento com colegas de trabalho, colegas de faculdade, com a família. E nós temos dicas, gente. Eu não sei fazer bolo. Então, já me passaram várias receitas, receita de liquidificador, de batedeira, para bater na mão. A receita do bolo, ela existe, mas cada um adapta de acordo com a sua necessidade. Minha irmã é maravilhosa na cozinha, para fazer bolos, doces. Ela só precisa saber os ingredientes que ela vai utilizar naquele bolo. Mas ela usa da forma que ela quer. No bom sentido, ela brinca com os ingredientes. E os bolos, as tortas saem maravilhosas. Mas eu não consigo fazer bolo. Toda vez que eu faço um bolo, se eu jogar um bolo na parede, é capaz de quebrar a parede. A gente passa a receita, mas as pessoas têm que adaptar essa receita e tem que fazer da melhor forma possível. Bem assim também é com o relacionamento interpessoal. A gente fala as formas como se ajuda no bom relacionamento interpessoal, mas cada um de nós devemos temos que querer que as coisas realmente funcionem, que o ambiente seja agradável. Então, se é uma pessoa que só chega mal-humorada, que é uma pessoa que só está resmungando, que é uma pessoa que só reclama muito dos outros, fofoca, que relacionamento tem uma pessoa dessa? As pessoas vão querer que vocês estejam lá, você sabe que é errado fazer, mas vocês fazem assim mesmo. Então, assim, pensa nisso aí, começa a ter cuidado. A receita do bolo é uma, mas cada um faz da mesma forma. E o sabor, mesmo os ingredientes sendo iguais, os sabores saem diferentes. Então, a dica para desenvolver um bom relacionamento interpessoal, já diz Mário Persona. Dicas de orientações sobre relações interpessoais. Todos os amiguinhos ali, ó, abraçadinhos, discutindo os pontos, num bom relacionamento interpessoal. O que é o relacionamento interpessoal? O que é? O relacionamento interpessoal é a pura habilidade de se relacionar com as pessoas à sua volta, sejam elas de seu convívio diário, famílias, amigos, ambiente de trabalho, ou de ambiente de convívio diário, a sua família, de repente, ou no ambiente de trabalho, os seus amigos, o qual você passa a maior parte do tempo com eles. É também o conhecimento de suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, sua pura autorreflexão, reflexão em ação. E isso faz com que as pessoas ajam de forma eficaz, diante dos contratempos da vida, de maneira mais saudável. Mesmo que você caia, se machuca, você se levanta, balança a poeira e dá a volta por cima. Deixa lá, não vai ficar chorando, vai curtir a vida, vai aproveitar. A gente, quando começou a andar, a gente caiu várias vezes, mas nem por isso a gente desistiu. Então, isso é também no relacionamento interpessoal, qualquer que seja ele. A gente tem que insistir no bom sentido. Eu sou do tipo de pessoa que eu adoro fazer amizades, eu adoro conversar, eu adoro brincar, eu adoro sorrir, eu sou uma pessoa extrovertida. Mas se eu vejo que A ou B não está feliz comigo, não quer conversa, não se agrada da minha pessoa, eu também não insisto. Eu preciso respeitar, porque aí também faz parte do bom relacionamento interpessoal. Então, gentileza gera mais gentileza. É igual aquela história, cada ação, uma reação. Se eu dou um tapa, eu levo um tapa. Se eu dou um beijo, um abraço, consequentemente, eu vou levar vários beijos e vários abraços. Então, assim, gentileza gera gentileza. Antes de tomar uma decisão importante para você e para a sua empresa, procure escutar diferentes pontos de vista dos colegas. Vai ter alguns ali, vai acontecer de alguns pontos de vista, não caber naquele momento, mas você pode usar em outro momento, mas nem por isso você vai deixar de ouvir teu colega, a não ser que seja realmente besteira. Mas caso contrário, ouça, isso faz bem. Aprenda a negociar, perguntando e obtendo o máximo de informações antes de apresentar seus argumentos, ideias. Eu me lembro que tem algumas pessoas, às vezes você, não sei se já passou com vocês, mas acontece muito com algumas pessoas. Tem alguns diálogos que as pessoas estão começando a conversar e está aqui, eu estou conversando com você e você está pensando, antes mesmo de eu terminar minha linha de raciocínio, você já está pensando no que você vai dizer para mim. Você nem me ouve direito. Então, assim, é complicado, porque depois você vai perder o fio, você não vai saber o que a pessoa estava falando, porque você já está pensando em argumentar. Isso não faz parte de um bom relacionamento. Você tem que ouvir mesmo, para poder depois você argumentar. Aprenda a ser claro e objetivo em sua comunicação, falando com menos uso de palavras e tempo. Seja objetivo. Vai tomar água? Pega o copo. Toma água.
Como eu falei na comunicação bem-sucedida, tem gente que diz, eu vou tomar água. Eu estou morrendo de sede, eu vou pegar o copo, depois que eu pegar o copo, eu vou colocar água, depois que eu colocar água, eu vou tomar água. Não precisa, é só dizer, eu vou tomar água, ponto. Acabou. Desenvolva a capacidade de persuasão, procurando sempre entender o ponto de vista de seu interlocutor e encontrando nele um ponto de partida para apresentar o seu. Mas primeiro ouça, depois que você ouvir e entender, aí você vai dar o seu argumento. Esteja pronto a buscar consenso entre seus colegas, abrindo mão da defesa de ideias ou posturas que sejam irrelevantes para o caso em questão. Esteja pronto para acatar sugestões, mesmo que as sugestões pareçam ruins. Você está recebendo uma consulta ou uma consultoria grátis. Então, quando dão sugestão, de certa forma, eles estão fazendo uma consultoria para você. Se vai servir para o momento ou não, paciência. Só depois é que você vai poder avaliar isso. Os colegas ali, o bom relacionamento interpessoal, o pessoal ali, todo mundo de mão dada, todo mundo feliz. Então, quer dizer que está bem harmonioso aquele ambiente de trabalho. Procure aprender o significado real da empatia. Eu adoro esse significado. Algumas pessoas já me chamam até de senhora empatia, porque eu adoro me colocar. Gente, eu não vou dizer que toda a vida eu fui assim, não. Mas eu comecei a aprender com a vida, com as coisas que foram acontecendo, com a maturidade, com o momento. Eu aprendi o significado da empatia. E eu gosto muito de utilizá-la. Porque eu gosto de saber como o meu companheiro de sala, como o meu companheiro de trabalho, o meu companheiro na minha vida, meus irmãos, minha família, como elas estão se sentindo. Para que eu me coloco muitas das vezes no lugar dela para saber, literalmente falando. Eu não estou dizendo que, gente, tá lá o cara sendo machucado, que você, para saber se o cara sente dor, você precisa ir lá, não. Apanhar também ou ser machucado. Você está vendo o sofrimento, você tem que se compadecer, você tem que entender que ele está sofrendo ali. Se você puder ajudar, você vai lá e ajuda. Isso é a empatia. E você precisa colocar mesmo no lugar, sentir, pensar como eles pensam, tentar agir da forma que ele está agindo, para ver se é isso da forma que você quer ser tratada. Então, trate bem as pessoas para ser tratada. É igual como a gente fala, não dou para os outros o que eu não quero para mim. Então, se é uma coisa ruim eu não quero para mim, eu não vou dar para ninguém. Então, descarta ali, naquele cantinho. Procure elogiar, motivar, encorajar seus colegas. Pessoas elogiadas e encorajadas saem da defensiva e passam a se relacionar melhor. Então, sempre que eu passo, eu gosto mesmo. E não é falsidade. Você tem que saber elogiar e motivar. Mas você não precisa ser falso. Se a pessoa não está bem vestida, está com alguma situação, se você tem a intimidade suficiente para falar, você fala para a pessoa, olha, essa roupa assim, o teu cabelo assim, de repente, ou a maquiagem tal, ficou um pouco forte e tal, não me leva a mal. Isso se você tem intimidade. Aí, se não, você diz, se ela estiver realmente bonita, elogia. Você tá linda hoje, adorei seu cabelo, muito bom gosto a sua roupa. Elogia, as pessoas se sentem bem nisso. Elas se autovalorizam, a autoestima realmente fica bem elevada e elas começam a se sentir melhor. Seja ético, respeite as pessoas e construa credibilidade. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas falsas, desonestas e sem opinião. Seja pontual, cumpra com suas palavras e seus compromissos e evite ao máximo decepcionar aqueles que estão te observando, que observam como você está atuando, a sua conduta. Então, seja pontual realmente, evite com que as pessoas se decepcionem de você. Só fale realmente se for verdade. Se não souber, diga que não sabe. Então, não queira achar que são as pessoas que você tem que saber tudo. Se você é um gerente, seja um líder, você está lá É ético você dizer que se você não sabe, você dizer que não sabe. E se você não sabe, olha, não sei, mas eu vou pesquisar, vou procurar saber e no melhor momento eu te dou a melhor resposta. A resposta de acordo com a sua necessidade, com a pergunta que você está fazendo. Isso faz parte do relacionamento, do bom relacionamento interpessoal. Nós temos as referências aqui, vocês podem colocar no YouTube. Na verdade, não olha não, pessoal, essa referência não. Procura uma outra coisa, essa daí já deve estar um pouco mais ultrapassada.
Procura mesmo na internet, verifica, a gente tem vários autores, a gente tem vários livros maravilhosos, a gente tem vários textos que estão aí, artigos mesmo de faculdades, artigo de TCC, que tem muita coisa falando sobre o relacionamento interpessoal. E no relacionamento interpessoal nada mais é que saber se relacionar com as pessoas, aprender, saber respeitar as opiniões, saber respeitar os gostos e as opiniões, as divergências de opinião. Não é porque eu tenho uma opinião formada de alguma coisa que eu preciso que você realmente aceite o que eu estou te dizendo. Não, eu tenho que ter o espaço, eu tenho que te dar o espaço para que você possa falar, eu tenho que te dar o espaço para que você possa, no ambiente de trabalho, ou na sua casa ou na família, realmente dar o espaço, respeitar as opiniões, as divergências. Não é porque eu tenho um pensamento e uma opinião que eu tenho que impor que as pessoas aceitem o que eu estou dizendo da forma que eu estou dizendo. Existem várias outras formas, às vezes é o mesmo assunto, é a mesma situação, mas que a gente pode olhar com outros olhos, que aí a gente pode respirar de forma diferente, a gente pode ver sugestões de outras pessoas, ouvir sugestão de outras pessoas, a gente pode ver saídas de outras pessoas, entender o que as pessoas estão falando. É como eu falei da empatia mesmo, é se colocar no lugar do outro, é respeitar as pessoas, independente que seja as religiões, seja a cor, o jeito de se vestir, jeito de andar, cada um é cada um, cada cabeça é o mundo e a gente precisa respeitar. O bom relacionamento interpessoal é esse. Se coloca no lugar do teu amigo de trabalho, do teu pai, de repente, da tua irmã, da tua mãe, um primo, um colega de trabalho, alguém da faculdade que está precisando ser ouvido realmente e ter uma opinião. Se coloca, entende o que aquela pessoa está passando. E aí você começa, depois que você entender, você faz uma reflexão realmente, você se autoanalisa para ver se você realmente está de acordo com a situação que você está vivendo, se o teu relacionamento interpessoal está bom ou não, né? E se não está, tenta mudar, veja onde você pode melhorar. Se você pode melhorar, faz por onde melhorar. Um ambiente saudável, um ambiente de trabalho, seja o ambiente que você estiver inserido, saudável, harmonioso, é um ambiente bom para todo mundo. E geralmente não. Sempre, quando você está bem consigo mesmo, quando você se conhece, você começa a conhecer a outra pessoa. Então, você começa a observar as pessoas. Faça uma análise das pessoas também. Veja como as pessoas estão te vendo, como é que as pessoas estão te analisando em relação ao teu comportamento dentro da empresa, ao comportamento dentro da tua vida pessoal, se você está fazendo o correto. Que nem sempre o que é correto para mim é correto para outra pessoa. É igual a questão da ética. Ética, às vezes, eu estou sendo ético aqui, mas em determinado lugar que eu vou não vai ser ético. Eu estou pensando, então analisa mesmo. Analisa, vê o teu ambiente, a harmonia que está no teu ambiente, que aí vai dar tudo certo. E é igual a receita do bolo. A gente passa a receita, mas cada um adapta em relação ao ambiente que está inserido e em relação às suas necessidades e as necessidades de quem está conosco. Tem uma mensagem que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. Então, jamais desista de algo que vocês queiram. Vá em frente, faça como eu sempre digo. Faça as coisas acontecer, não espere que elas aconteçam. As coisas não caem do céu, então elas vão cair do céu, literalmente, vamos dizer assim, ela não cai do céu, mas você tem que criar o ambiente. Se o ambiente, você quer um ambiente propício, um ambiente saudável, um ambiente harmonioso, vá lá, faça como eu, chega dando bom dia, dando boa tarde, dando boa noite, sorria com a boca, com os lábios, sorria com os olhos, demonstre a felicidade que você tem de estar naquele lugar, e se você não está feliz em estar naquele lugar, tá bom também, beleza. Procura, seja lá, vai lá, procura a pessoa responsável e diz, olha, eu não estou bem assim com essa situação, está acontecendo isso e isso, eu não estou bem. Porque de repente tem outros momentos, pode te colocar em outro setor, pode, se for na tua vida pessoal, vai se agir de forma diferente, se for na família, também vai tentar agir de forma diferente, para que a harmonia seja e ela reine dentro do ambiente ao qual você está inserido. Então, é isso, pessoal. A aula de hoje termina por aqui. É um relacionamento bem sucedido. Avalia, se autoavalia para ver como é que está a sua vida, como é que está o seu relacionamento interpessoal. E até a próxima!